Olá, amigo do canal Diretriz Espírita, eu sou João Afonso. É sempre um prazer estar aqui apresentando para vocês alguns dos nossos estudos. E dessa forma, a gente vai apresentar aqui hoje esse tema muito peculiar e atual que envolve as mortes coletivas. Alguns dão o nome de resgate coletivo e por aí afora. Como entender isso? A primeira coisa que nós devemos explicar e entender que será simples coincidência, será que é mera fatalidade, ou a morte de centenas de pessoas em desastres aéreos, tsunamis, terremotos, guerras, seria algo já planejado antes mesmo do espírito reencarnar? Essas são as três hipóteses que nós aqui estamos levantando para discussão. Eu penso particularmente que nós espíritas deveríamos ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado, até mesmo um carinho especial em discutir esses assuntos e evitar de taxar que as pessoas que desencarnam nessas mortes coletivas, nos tsunamis da vida, naquele incêndio da Boate Kiss há pouco tempo aqui no Brasil, taxar essas pessoas de ter sido, no passado, terroristas, ter sido piratas, ter sido nazistas. É uma falta de caridade muito grande fazer essa análise. A gente não pode afirmar isso, porque está fazendo um pré-julgamento e a doutrina espírita ela não prega dessa forma. Tem que ter um pouco mais de coerência. Então eu vejo, na minha parte, claro que tem aqueles que defendem outro caminho, isso é importante na doutrina espírita, mas eu vejo que o melhor seria seguir aquilo que Kardec coloca para nós. Vejamos então. A gente vai verificar, através da doutrina espírita, que nada na vida, gente, nada ocorre por acaso. E a doutrina espírita nos explica isso com clareza e também nos dá assim, a tranquilidade e a certeza, né, de que a vida continua após a morte. Essa é a grande esperança real que existe. A vida futura deixou de ser uma hipótese para ser uma realidade, certo? E como nós estamos no mundo de provas e expiações e não temos ainda a felicidade completas, as provações são necessárias para o nosso burilamento espiritual. Então, é necessário dar uma pausa em nossas vidas para fazer uma análise, porque muitas vezes a gente não tem assim, uma compreensão profunda dessas tragédias coletivas e definir isso como sendo uma coisa ligada a passado é colocar uma lei, né, de forma equivocada, tipo o talião fez alguma coisa errada, tem que pagar por ele. A bondade de Deus, ela nos dá a oportunidade de resgatar o nosso passado das diversas formas, e não apenas pelo sofrimento. Não apenas pelo sofrimento. Isso aí seria vamos dizer assim, uma postura muito equivocada da misericórdia divina. Então, Allan Kardec discute esse assunto na questão 738 do Livro dos Espíritos, falando o seguinte, ele comenta, aliás, né, que venha por um flagelo a morte ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja chegado a hora da partida. A única diferença em caso de flagelo, natural ou não, é que o maior número parte ao mesmo tempo. Ou seja, quando ocorre essa tragédia, é claro que vai voltar muita gente. Uma coisa lógica a esse respeito, certo? Então, esses desencarnes coletivos, a gente colocou aqui um texto que eu achei muito interessante, mesmo no desencarne coletivo, quando o contexto é o mesmo, ou seja, um tsunami da vida, cada pessoa vivencia uma experiência individual. Nenhum desencarne é igual ao outro. E é preciso que busquemos compreender a razão da dor. Isso que é importante nós aprofundarmos na discussão. Allan Kardec coloca de forma mais clara ainda esse assunto na Gênese, que a gente vai aqui inserir, para poder comentar aqui com vocês. Ele fala que as grandes partidas coletivas não têm como objetivo apenas ativar saídas, mas também transformar mais rapidamente o espírito da massa, desembaraçando-o das más influências e de imprimir maior ascendente às ideias novas. A lógica é essa. Então, na hora que você taxa o resgate de uma forma assim tão lei de talião,
você não está buscando entender a proposta maior que foi apresentada pelos Espíritos. E Kardec, então, coloca na Gênese o seguinte: os flagelos destruidores, os cataclismas, devem, portanto, considerar-se como ocasiões de chegada e partidas coletivas, meios providenciais de renovamento da população corporal do globo, de ela se retemperar pela introdução de novos elementos espirituais mais depurados. Na destruição, que é por catástrofes, verifica-se de grande número de corpos, nada mais do que rompimento de vestiduras. Nenhum espírito perece, eles apenas mudam de plano. Olha só a mensagem consoladora. E em vez de partirem de forma isolada, partem em multidões. Essa é a única diferença, visto que, por uma causa ou por outra, fatalmente tem que partir cedo ou tarde. Essa é a lógica do pensamento espírita. E para poder concluir, lembremos das questões 258 e 259 do Livro dos Espíritos, na qual fica confirmado que na erraticidade nós escolhemos o tipo de provas que vamos sofrer, aqui na Terra, vamos dizer assim, e nisso consiste o nosso livre-arbítrio. E que as tribulações da vida não são castigo de Deus, certo? Não são. Ele nos dá a liberdade de escolha e deixa a cada um de nós a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. A lógica é essa. Então, eu vejo com muito carinho essa questão desses resgates coletivos, né? São seres que optaram por esse caminho, mas sem aquela ideia de ter sido, né, se colocado como sendo bandidos, sanguinários, piratas e por aí afora. Isso seria, vamos dizer assim, macular a imagem dessas criaturas. Nós temos que ter respeito para com elas. Eu acho que isso é o melhor caminho que nós temos a desenvolver. Um grande abraço e até o momento no nosso canal Diretrizes Espíritas.